Oi, gente amiga, aquele abraço, aquele carinho. Neste canal agora nós vamos apresentar para você a palestra pública realizada neste dia 5 de fevereiro de 2020 na Sociedade Espírita Ponto de Luz em Rolante, que fica ali na rua Saturnino Pereira, número 300, na linha Reicher, na entrada no sentido do Rolantinho. Nesta quarta-feira, tivemos a honra de receber Matheus Portal, trabalhador do Centro Espírita Irmã Dalva de Taquara, com o tema A Consciência do Espírito na Vida Terrena. E nós queremos pedir desculpa desde já, porque os primeiros 3 minutos da palestra deu um problema técnico. Mas como a palestra foi muito importante, e é sempre cada palestra importante de todos que lá participam, todos os nossos colaboradores, todos os nossos palestrantes, a gente vai trazer a palestra com o Matheus. Então, com vocês, Matheus Portal, que traz para a gente a consciência do espírito na vida terrena. É contigo, Matheus. A questão, de o perigo de perder o emprego. A gente precisa manter o sustento da nossa família. Então, nós temos esse grupo de necessidades básicas. E ele vai falar que conforme a gente vai atendendo essas necessidades, a gente vai crescendo também o nível de necessidade que a gente precisa suprir. O próximo grupo que ele vai nos trazer são as necessidades psicológicas. Depois que eu estou alimentado, estou seguro, tenho roupa para vestir, estou seguro, eu vou atender um outro grupo de prioridades na minha vida. E daí eu vou atender questões sobre os meus relacionamentos, as minhas amizades, as minhas relações em família, a minha própria intimidade sexual. Vou também trabalhar com questões de autoestima, vou ver a minha confiança, as conquistas que eu quero desenvolver. Vai começar a aparecer também a questão do meu orgulho, a questão do respeito que eu quero inspirar nas pessoas. E por último, que vai ser a ponta da nossa pirâmide que ele vai trazer, são as questões de necessidades de realização pessoal ou que ele chama de autorrealização. Nesse ponto, ele vai trazer que nós temos uma série que vão compor essas necessidades. Que, obviamente, é a nossa realização. O que é hoje, Um carro do ano, um apartamento na Barra da Tijuca, uma poupança bem gorda no banco. Essa é a autorrealização de muita gente, Ganhar na Mega Sena, o que é legal tirar no prêmio maior, não o prêmio de 2.000, Ganhar naquele ímpeto maior. Mas não, meus irmãos, não é basicamente isso. É a questão que a gente vai trabalhar aqui, que na realidade é quando a gente consegue se realizar nas tarefas que a gente faz. É a questão de encontrar prazer naquilo que a gente faz. É fazer atividades que desenvolvam a criatividade. É ter também a sua própria autonomia, a sua independência. E também nesse âmbito, as nossas experiências religiosas também. Que a gente vai atender quando a gente atendeu todas as outras demandas. É difícil a gente começar a pensar em outras coisas enquanto está com fome. Então ele entende que quando a gente vai atendendo cada necessidade, abre espaço para a gente olhar para outras. Mas aqui cabe uma reflexão. A nossa sociedade, muitas vezes, nos impõe valores e necessidades das quais nós não precisamos. Eu posso suprir a minha necessidade básica de fome com feijão com arroz. Uma carnezinha de panela, delicioso, Também posso suprir com caviar, muito caríssimo, importado. Eu posso comprar aquela carne maturada que custa $200 o quilo. Posso matar minha fome assim também. Posso matar minha sede com água. Posso matar minha sede com um champanhe que custa $2.000 a garrafa. São formas de atender a mesma necessidade. E como a gente está trabalhando com essas necessidades? Que valor a gente está dando para cada uma delas? Não estou aqui fazendo apologia que nós não devemos ter os prazeres da vida, mas sempre com prudência. É importante também, para a gente fazer essa relação, eu gostaria de trazer para vocês
um aspecto um pouco filosófico para a gente tentar olhar para esse assunto da consciência do espírito. Eu gostaria de dizer para vocês que acredito que em determinado momento já deve ter passado aqui por essa sala essa história que eu vou contar para vocês. É uma história que ela vem da filosofia, que vem da obra A República de Platão, onde a gente vai falar sobre o mito da caverna. Talvez alguns já conheçam essa história, e eu vou tentar passar para vocês essa história, relatá-la, dentro dessa perspectiva, fazendo essa correlação com o Evangelho. Muito bem. Então, a gente vai ver que Platão ele vai descrever essa história num diálogo que Sócrates faz com o seu discípulo Glauco. E nesse diálogo, ele vai dizer que Sócrates faz um exercício com Glauco. Glauco, a gente vai fazer uma situação hipotética agora. Nós vamos imaginar uma situação e vamos tirar alguns ensinamentos dela. Então ele desenha o seguinte panorama para ele. Imagine um grupo de homens que desde a sua infância fora colocado dentro de uma caverna. Eles foram colocados lá de frente para uma parede, encostados numa marquisezinha, numa parte mais alta atrás deles. E eles foram colocados de tal forma que eles foram acorrentados pelas mãos e pelos pescoços. Isso impedia que eles pudessem virar sua cabeça para qualquer lado, só permitia que eles olhassem para frente e não permitia que eles saíssem daquele local. Esse é o local que eles existiam. E na abertura da caverna que ficava nas costas dele, tinha uma grande fogueira que iluminava a caverna. Então, a parede que eles enxergavam era iluminada por aquela grande fogueira que estava sempre acesa. Na frente dessa fogueira, havia uma pequena estrada, onde pessoas passavam. E essas pessoas passavam carregando objetos que formavam figuras. Figuras de animais, figuras de pessoas, figuras de frutas. E quando essa luz da fogueira iluminava esses objetos, projetava na parede a sombra desses objetos. Então aquelas pessoas que estavam acorrentadas ali enxergavam sombras. Passavam a sua vida inteira enxergando aquelas sombras. Portanto, aquela era a realidade daquelas pessoas. Em um determinado momento, uma daquelas pessoas consegue se soltar. Ele se solta e ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele tem um primeiro sentimento que é dor. Porque quando ele saiu de um lugar muito escuro, e quando nós todos estamos muito tempo num local escuro, as nossas pupilas se dilatam, para o nosso olho conseguir absorver a luminosidade baixa que está no ambiente, e quando a gente volta para a luz, faz aquele de contrair a pupila e os nossos olhos normalmente doem. Uma pessoa que está há anos nessa condição, obviamente, sente muito mais dor. Então ele sofreu muito ao sair da caverna e encontrou a luz da fogueira e propriamente a luz da rua. Após ele sair, ele encontrar com a luz, ele começa, depois de um tempo se acostumando naquele novo ambiente, ele começa a identificar que aquela sombra que eles viam na parede era um objeto que outras pessoas carregavam. Ele começou a identificar que aquilo era simplesmente uma sombra, uma projeção. Juntamente com isso, ele começou a identificar outras coisas. Ele viu cores, ele viu o mundo externo da caverna. Ele pôde também ter consciência de si mesmo, porque ele não conseguia mexer a cabeça para nenhum lado. Ele conseguiu ter consciência que ele tinha um corpo e ele tinha outras atividades motoras que ele podia fazer. E ele ficou deslumbrado com essa nova verdade que ele conseguiu encontrar. E o que ele fez? O primeiro ato dele foi: vou voltar para a caverna. Vou voltar e vou contar para os outros que tem tudo isso aqui fora. Que aquela sombra não é a verdade que eu estou enxergando. E ele volta para a caverna. E daí Sócrates pergunta para Glauco: o que tu acha que aconteceu? Ele disse: olha, mestre, eu não faço ideia do que pode ter acontecido. Quando ele chegou e contou para os demais o que ele tinha visto, eles todos desacreditaram dele.
riram dele. Falaram, tu é louco, isso não existe. Nós estamos aqui, lá estão as formas, as sombras. Aquilo é a realidade. Só aquilo existe. Eu posso dizer porque eu consigo ver aquilo, eu enxergo aquilo. Isso que tu está me falando não faz sentido nenhum. Isso tu está louco, não. Não pode ser verdade isso que aconteceu. E aqui começa, e muitos, se pudessem ainda, teriam agredido ele. Porque não aceitariam as colocações loucas que ele acabou de falar. Bem, meus irmãos, tomando como base essa história, nós conseguimos já prever algumas coisas. Se a gente fizer uma relação com o nosso evangelho, que a gente estuda, e um pouquinho com Jesus, se nós fizermos uma correlação com a história dele. Nós podemos ver que Jesus nos fala de uma vida futura. Ele veio à Terra e veio trazer a verdade a todos nós. Assim como aquele que saiu da caverna e tentou trazer a verdade para aqueles que estavam lá. E quantos de nós que estávamos, talvez aqui, naquele período que Jesus estava aqui, não fizemos o que os outros fizeram? Desacreditamos, o chamamos de louco, o agredimos, o julgamos e condenamos. E ele vai nos trazer ainda, Jesus, uma questão importante nessa questão da verdade. Que a vida futura, essa sim é verdadeira. Que a vida que nós temos aqui, ela é transitória, ela é perene. E ela é um piscar de olhos comparado com o tamanho da nossa vida real no plano espiritual. Porque somos criados, somos espíritos milenares. Não temos só essa existência aqui. Temos muitas e muitas existências. Hoje ainda, a leitura do início falava sobre isso, não? Providencialmente, né? Falava sobre essas questões também. E ele vem dizer que essa é a principal vida. É a verdadeira vida que nós deveríamos cultivar enquanto espíritos. Porque hoje eu estou enquanto Mateus aqui na Terra. O Mateus tem um emprego, o Mateus tem um carro, tem uma casa. Mas essas coisas, essas condições que eu estou, não são o Mateus. O Mateus é muito mais. O Mateus é a soma de vícios e virtudes. A gente pode dizer um pouquinho mais de vício do que virtude. A gente está a caminho, né? Chega lá. E ele vai dizer também que naquele tempo, os judeus não conseguiram compreender essa mensagem que Jesus trouxe. Eles foram capazes de compreender a mensagem da forma que Moisés trouxe. Uma forma mais material. Uma forma que eles tinham condições de entender. Só que Jesus, quando vem e traz a boa nova, ele mesmo fala no Evangelho que ele não veio destruir a lei, mas ele veio fazê-la cumprir. Ele veio e trouxe uma coisa que incomoda. Ele trouxe inovação e mudança. Porque ele trouxe para essa história a questão de lei de amor e caridade. Ao invés de eu usar a pena de talhão, eu tenho que usar a lei de amor para aquele meu próximo. Perdoá-lo não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Era muito difícil para aquela época, onde se cobrava o olho por olho, dente por dente, de fato. Onde não se havia tolerância, e tu ter que desenvolver uma atitude que era totalmente inconcebível socialmente para aquele período. Mas ele veio dar esse entendimento através do amor, através do seu próprio testemunho. E que a vida futura e a reencarnação é a prova da justiça de Deus. Somente assim a gente pode entender o quanto Deus é justo e bom. É justo porque nos permite refazer aquele caminho que nós erramos no passado. Desfazer os erros que fizemos. E também de saldar as nossas dívidas. Quando erramos o caminho, adquirimos dívidas no caminho. Dívida com os nossos irmãos de caminhada. E às vezes a gente vê pessoas que parecem
que não tem motivo nenhum para sofrer, mas tem uma vida miserável. Uma vida que nada parece dar certo. Nós temos que nos apiedar desses irmãos. Orar por eles. Porque provavelmente essa prova que eles passam hoje foi uma prova que o próprio Espírito pediu. Ele mesmo optou por uma prova difícil para refazer o seu caminho do passado. Então, a vida futura é igual a uma lei normal da natureza. Essa é a verdadeira vida. Essa nossa existência que nós temos hoje é apenas um pequeno capítulo. Uma pequena frase dessa história que é a nossa. Que ela é de curta duração. E é importante quando a gente tem esse entendimento que a vida, ela não cessa depois da morte. Que nós somos espíritos milenares. Que essa é uma experiência de muitas outras que teremos. Quando nós tomamos consciência disso, nós temos condições reais de mudar a forma como nós enfrentamos as dificuldades, as necessidades que nós temos que suprir na nossa vida. Nós conseguimos dar um outro valor para as coisas. Quando alguém vem e nos ofende, a gente já consegue, de uma maneira um pouco mais fácil, passar por cima daquela ofensa. Procurar entender aquele não, por que ele fez aquilo. Nós já temos condições para isso. Porque a gente sabe que aqui é passageiro. É um pequeno instante que aconteceu aqui. De segurar um impulso vicioso que nós temos. Porque nós já tivemos várias experiências. E aquele é o único momento que pode acontecer. Hoje nós somos agraciados com a doutrina espírita. Que há quase 200 anos chegou através da codificação de Kardec. Chegou no momento diferente do momento que Jesus estava aqui. No momento que nós estávamos mais amadurecidos. Com uma capacidade melhor de entender essas lições que o Cristo quer nos passar. E isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor, uma aceitação melhor das dificuldades que chegam na nossa vida. E faz com que a gente tenha uma consciência maior de nós mesmos. E uma consciência daquilo que é bom em nós e também daquilo que ainda não é tão bom. Ainda, porque seremos bons. Teremos condições. E nesse item é que começa o nosso despertar de consciência. Esse despertar, ele depende de nós. Porque sim, somos espíritos imortais. Espíritos que já têm uma bagagem. Às vezes uma situação se apresenta na nossa vida e a gente pensa, eu não vou ter força para vencer aquilo. Tem sim. Já passou por experiências talvez até piores do que essa. Experiências mais difíceis. Basta que a gente tenha vontade de querer enfrentar aquela situação. E principalmente, quando a gente quer, a gente vai procurar força na oração, em nós mesmos. Porque quando a gente procura essa força, e o Flávio deu exemplo antes ainda, que quando a gente quer olhar no espelho e perguntar para si mesmo se tu é o exemplo que tu quer seguir, às vezes a gente tem medo de olhar no espelho. Porque a gente tem medo de fazer essa pergunta, de olhar para dentro de si. Mas a gente tem que lembrar também que dentro de nós, no momento que fomos criados, Deus colocou as leis divinas dentro de cada um de nós. Então, quando a gente faz uma coisa errada, a nossa consciência nos cobra. Acredito que todos que vêm já na doutrina espírita há algum tempo, uma coisa bem simples. Colocou um papel no chão quando estava andando na calçada. Tenho a certeza que cada um que está aqui vai ficar pensando, eu joguei aquele papel no chão. Eu sujei a minha cidade, sujei o lar que eu vivo, e alguém vai ter que juntar aquilo lá. Uma coisa simples. Imagine numa injustiça que a gente faça com alguém, numa briga que a gente tenha com uma outra pessoa. Se a gente não tem razão, e às vezes por orgulho quer ter razão, a nossa consciência nos cobra. E essa cobrança às vezes vem falta de sono,
doenças psicossomáticas, desenvolvimento de câncer e uma série de doenças, porque a gente não está em harmonia conosco mesmo. E afeta na parte física do nosso corpo. Então, quanto mais conscientes de nós, que somos espíritos imortais, que temos plenas capacidades de conseguir atingir essa perfeição a qual Deus nos criou, porque sim, fomos criados para sermos perfeitos, mais próximos e mais passos daremos em direção para aquilo que é fundamental nesse processo, que é a chamada e tão temida reforma íntima. Quando a gente fala em reformar a casa, né? Morando na casa, já passei por isso, é um horror, né? Quebra a parede, barulho, sujeira, nada fica direito. E a reforma íntima é isso, gente. O espírito não sai, né? É nele a reforma. Então primeiro tem que quebrar nele mesmo, já dói. Tem que olhar, dá sujeira, dá trabalho. Sim, reforma íntima dá muito trabalho. E não é um projeto de 6 meses. Lamento informar a todos. É um projeto de várias existências. É difícil, meus irmãos, mas é necessário essa consciência. Quanto mais próximos estivermos desse processo de melhoria, de olhar para dentro e de ação regeneradora, consequentemente nós teremos mais paz de espírito. Nós vamos conseguir olhar para as situações do nosso dia com mais calma, com mais brandura. Nós não ficaremos mais tão ansiosos. E nós teremos capacidades melhores de desenvolver soluções melhores para os problemas. Nós vamos conseguir, com esse pequeno despertar, e estarmos principalmente abertos a essa mudança, uma melhoria. E vocês vão perceber que não é só vocês que vão perceber a melhoria. As pessoas que estão ao redor vão perceber. Porque daí sim a gente vai começar a dar o exemplo do texto que falou antes. A gente vai começar a dar exemplo para os outros. A gente vai começar a procurar a coerência entre o nosso discurso e aquilo que nós fazemos. Os pais aqui sabem, né? Não adianta falar em casa e fazer diferente. Os filhos vão por outro caminho. Eles percebem na hora quando o discurso é vazio ou quando não bate as coisas. Então, sim, nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós temos que criar um ponto de vista novo para olhar essa nossa existência. E através desse ponto de vista, primeiro, ressignificar as dificuldades. Aquilo que está acontecendo comigo hoje não está acontecendo por uma desgraça, porque Deus quis, porque a vida é injusta comigo, porque ninguém reconhece o meu trabalho, porque ninguém me valoriza. É parar de ser vítima. Primeira coisa. É assumir o seu papel, assumir que é um espírito, assumir que as dificuldades vão acontecer sim, e que somos fortes o bastante para enfrentá-las. Uma atitude mais proativa e mais forte. Quando nós tomarmos essa atitude, consequentemente, vamos ser mais pacientes nas situações. Seremos mais resignados. Não teremos tanta apreensão com a morte e a partida daqueles que nós amamos. Porque pelo fato de os nossos familiares partirem, não quer dizer que nós deixamos de amá-los, ou que eles deixam de nos amar. É apenas uma separação momentânea. Então a gente não pode transformar isso numa forma de sofrimento. É um momento de tristeza? Sim, é um momento de tristeza. Mas ele não pode virar numa dor que não cessa. Nós temos que saber diferenciar isso. Nós temos que fazer aquela mesma relação que o homem que saiu da caverna fez. Nós temos que olhar para aquele indivíduo que saiu, que ele foi o único indivíduo que procurou conhecimento. Só que para adquirir esse conhecimento, vai exigir esforço. Todo mundo faz um esforço para estar aqui na casa, né? Na noite de hoje. Quem faz o seu estudo sistematizado, ESG, tem que abrir mão de algum outro compromisso para estar aqui. Os trabalhadores têm que fazer um esforço
de não estar com as suas famílias, chegar mais cedo, organizar o espaço. É um esforço que depende de cada um. E buscar a espiritualidade, procurar a verdade, vai exigir esforço daquele que procura. E vai exigir também que nós não desanimamos no caminho. Porque haverá aquele irmão que irá nos criticar, que vai dizer, nossa, mas que bobagem essa tua, ver coisa de espírito lá. Isso não existe. E haverão irmãos que irão nos desacreditar. Familiares que irão nos desacreditar. Então, nós temos que sair da caverna. Buscar esse conhecimento. E não esquecer também de onde nós viemos. Nós não podemos também querer viver uma vida contemplativa e não estarmos mais aqui. Perdendo a oportunidade de exercer aquilo que Jesus tanto nos falou, que é a caridade. E não a caridade no sentido de dar coisas, a caridade moral, de conviver com as outras pessoas, de fazer a minha parte, enxugar a lágrima de um irmão, dar o meu ombro, ou emprestar os meus ouvidos para quem precisa falar naquele momento. Nós precisamos do trabalho, ele é necessário. Então, por isso que nós temos que voltar para a caverna. E informo, vamos voltar muitas vezes para a caverna. A caverna é a nossa encarnação. Nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes. Vamos ter que voltar, ver as nossas sombras projetadas, tentar dar novos significados delas, ver o que está por trás das sombras, quais são as origens dessas sombras, e ver qual a nossa responsabilidade com aquele irmão que está na caverna. Nós temos acesso a um conhecimento que ele não é restrito somente a esse grupo. Hoje, ainda mais com a internet, o conhecimento se dissemina fácil, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. A gente tem palestras, né, de tudo quanto é autor, né? Os mais renomados a gente pode colocar no nosso celular, no podcast, ouvir. A gente tem acesso a esse conhecimento. Mas nós temos que estar abertos a esse conhecimento. E quando nós nos abrimos para esse conhecimento, é muito difícil a gente conseguir se fechar de novo. E é nosso dever que esse conhecimento seja passado para outras pessoas. E a gente pode passar isso não pregando para as pessoas, querendo obrigar as pessoas a serem espíritas. A gente pode passar esse conhecimento através do nosso exemplo, com boas atitudes, com boas ações. Essa é a melhor forma que a gente pode passar isso. É o melhor exemplo. E acredito que boa parte de vocês chegaram à casa espírita porque viram o exemplo de alguém que era espírita. Ou receberam um convite e entenderam que aquilo realmente era de coração. Então, é o nosso papel chegar de volta à caverna e trabalhar com os nossos irmãos que estão acorrentados ainda para a vida espiritual. Nós não devemos olhar como os judeus olharam para o Cristo, que olhavam e entendiam que a vida futura era o dia depois de amanhã, que a felicidade era uma coisa reservada apenas aos anjos. E sim, que Jesus veio dizer que essa felicidade e que o estado de ser um anjo é alcançável a todos nós. Nós todos temos condições de sermos anjos um dia. Mas vai exigir um trabalho longínquo ainda. Que vai exigir o nosso esforço, vai exigir a nossa própria reforma. Então, meus irmãos, que a gente possa olhar para essa questão do mito da caverna, ver que a escuridão é a nossa ignorância, é a nossa falta de informação, e que ir para a luz é a busca do conhecimento. Mas chegar até a luz também exige esforço e vai causar um certo desconforto naquele momento. Que não tenhamos medo de abraçar o novo, de ir para a luz, para que a gente possa criar a nossa luz interna e, através dela, iluminar as cavernas das quais nós estivermos. Meu muito obrigado, a atenção e o carinho de todos.
Tá aí, gente, tivemos a palestra então com o Matheus Portal, neste canal, trazendo o tema que é a consciência do espírito na vida terrena. Lembrando que o Matheus é trabalhador do Centro Espírita Irmã Dalva de Taquara. Muito obrigado a você e na próxima quarta-feira tem mais uma palestra lá na Sociedade Espírita Ponto de Luz em Rolante. Lembrando que no dia 13 de fevereiro tem o nosso tradicional cachorro quente, você pode adquirir na Casa Espírita ou com algum integrante da diretoria, tá certo? Aquele abraço, fiquem com Deus e juízo, gente!